ótimo, nada. Olha, em cima dessa questão do sal, olha, quais são os alimentos ou nutrientes que os corredores devem evitar ou moderar no seu dia a dia e por quê? Pensando nos corredores em específico, né? Eu diria assim, no geral, os corredores e qualquer pessoa deveriam evitar alimentos que são mais inflamatórios. A gente está falando aí de um excesso de açúcar, de farinha refinada, alimentos ultraprocessados, né? Então aqueles industrializados que são cheios de corantes, adoçantes artificiais e tal. E álcool. Acho que eu diria que é isso. No mais, assim, isso a gente está falando ainda de, né, evitar o consumo frequente, altas quantidades. Se a base da sua alimentação é comida de verdade, tá tudo bem no seu pós-treino, por exemplo, você comer um pãozinho, se você não tem nenhuma intolerância, né? Tá tudo bem no seu final de semana, de vez em quando, você querer tomar uma cerveja, mas o que isso tá impactando na sua performance? Né? E principalmente esses alimentos, eles são inflamatórios. Então a gente vem de um estresse que é o treinamento físico, que é um estresse que a gente tá gerando propositalmente para ter uma melhora de performance. Só que aí você vai lá e consome um monte de coisa, ao invés de você nutrir seu corpo, você consome um monte de coisa inflamatória. Tá desnutrindo, né? Exatamente, né? Ou então, assim, você come um monte de besteira, mas você toma um monte de suplemento. Aí, pô, você tem um corpo que tá extremamente inflamado. Como é que ele consegue absorver tudo isso de suplemento, de nutriente, de micronutriente? Não absorve. Então, eu acho que assim, não tem alimento que seja ruim. Eu acho que a gente pensar no contexto. Mas evitar os alimentos mais inflamatórios, eu diria que para qualquer modalidade e para qualquer pessoa. Acho que isso a gente costuma falar muito aqui desses pilares também, né? Que é a nutrição, o pilar, a parte de treinamento também e o sono. Que às vezes a pessoa chega também e fala, putz, hoje eu tô cansado, quero um suplemento. Aí você vai ver a pessoa dormindo mal pra caramba. Tem uma cafeína pra me indicar? Eu escuto bastante isso. Eu falo, porque eu quero ter mais gás. Não, mas por quê? Você tem que Peraí, vamos entender, né? Por Calma, que você não tá? Exatamente. Vamos entender a raiz. Por que você tá tão cansado? Você tá dormindo mal? Você tá comendo insuficiente, né? Ou seu treino tá além do que você tá apto nesse momento? Eu acho que um dos maiores erros que a gente vê hoje é o tratamento dos sintomas e não buscar a raiz, né? Então eu vejo muito isso. Eu tô muito cansado, então eu tomo um pré-treino todo dia. Poxa, mas você toma um pré-treino que tem, sei lá, 300 miligramas de cafeína, é muito, sabe? E aí, ou seja, aí quando você fica sem, você parece que você tá... Um zumbi, né? Exatamente. Acaba se tornando na mente dependente, né? Se não tiver o suplemento... E a cafeína ela é dose dependente, né? Tipo, é um bom suplemento, se você sabe utilizar. Na corrida eu uso bastante. Sim. Mas não assim, todo dia eu vou acordar e vou treinar para eu ter um gás e eu vou tomar uma cafeína. Eu sempre falo, a gente precisa pensar em menos gás, menos motivação e mais disciplina. Sim. E ponto. Tem que fazer. Sim. Tem uma coisa que eu sempre falo, adulto mimado não emagrece. Então assim, mas é que eu não gosto de brócolis, eu não gosto de nenhuma verdura. Eu não gosto de comer tudo isso de proteína. Eu falo, você quer emagrecer? Eu falo, eu também não gosto de passar roupa e eu tenho que passar. Adulto faz o que tem que fazer, não é? Então... Exatamente. Olha, você falou a gente falou um pouquinho sobre o processo inflamatório, mas eu acho que uma dúvida de muitas pessoas que estão assistindo esse podcast é com relação às câimbras e fadiga. Aí, assim, acho que entraria um pouquinho na parte de suplemento ou só alimentação mesmo... Ou a recuperação, né, o descanso. Assim, não existe uma causa só provável para a cãibra, né? Ela pode ser multifatorial. Essa questão do descanso está envolvida. A hidratação também está envolvida. Soltura muscular, então realmente essa rigidez muscular. E da parte da nutrição, né? A gente está falando da hidratação, né, que eu falei. E a reposição de eletrólitos. Isso tá super ligado. Porque principalmente, muito, né, exatamente. Principalmente o magnésio e muitas vezes a suplementação de vitamina D. Então, no geral, quando o paciente vem com essa queixa, pergunta como é que tá o sono? Tem, né, feito uma soltura de vez em quando? Como é que tá a hidratação? Como é que tá... Às vezes tudo isso tá bonitinho e ainda tá acontecendo. Por quê? Porque às vezes essa pessoa tá desidratando muito, tá realmente perdendo muito eletrólito. Às vezes pode acontecer... O trato digestório do corredor, ele é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes você passa períodos ali com diarreia. Então, às vezes tá perdendo mais eletrólito por conta disso. Então, aí a suplementação pode ajudar. Bastante, uma suplementação de eletrólito, de vitamina D, de magnésio principalmente, pode ajudar. Essa parte de suplementação, de vitamina, etc. Até onde eu sei, o nutricionista ele pode pedir exames, né? Como saiu... que tá isso aí hoje em dia?
tinha saído um decreto que talvez fosse proibir, mas acredito que não. Mas sim, só que um grande problema é que a maior parte dos convênios não aceitam o pedido dos nutricionistas. Então, às vezes, a gente fica meio limitado por conta disso. Mas o que eu gosto da nutrição é que é a avaliação clínica. Sim. Então, às vezes, você até tem um exame lá que tá te mostrando que tá tudo normal, mas seu paciente tá cheio de queixa, né? Então, eu vou ali cuidar do que essas possíveis queixas são, né? Então, é a cãibra que tá vindo com muita... Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos fazer essa suplementação de magnésio, de vitamina D, vamos ver, né? E tudo mais. Mas, muitas vezes, a gente precisa realmente dos exames, porque aí a gente já... clinicamente, tudo que a gente imaginou que poderia ser, a gente já tentou cuidar e não foi, não melhorou, aí a gente precisa fazer uma investigação mais a fundo, né? Até porque hoje em dia a gente vê muitos médicos, que eu acho que eu tô fazendo uma especialização em leitura e interpretação de artigo científico, e eles falam bastante dessa prescrição extremamente banalizada de uma quantidade de exames absurdo. Então, sem indicação, a pessoa vai e o médico vai e ele prescreve 3 folhas de exame sem fazer aquela análise, olhar e falar, deixa eu ver qual o é a que queixa a do pessoa meu precisa. paciente, o que pode ser e pedir os exames, né? E aí o que acontece? Começa a onerar plano de saúde, começa tudo a ficar mais caro, né, pra nós. Com certeza. Suplementação também, principalmente suplementação de manipulados. Manipulados, é uma indústria absurda, né? Mas muito. E às vezes eu tenho paciente que vem com uma prescrição e fala, mas por que o médico me passou tudo isso? Eu falo, você precisa perguntar pra ele, né? Porque é ele que te avaliou e realmente a necessidade. Mas eu gosto de... E normalmente, dificilmente eu passo assim, suplementos específicos na primeira consulta. Então vamos arrumar a base e aí a gente vê o que precisa, né? Aí a gente bota a cereja no bolo, né? Uma coisa ou outra, às vezes um whey, uma creatina até pode entrar ali numa primeira consulta, mas coisas mais específicas, primeiro a gente vê se com a alimentação a gente supre, porque o nutricionista, o nosso papel é esse, é saber prescrever alimentos e não só suplementos. Então se eu quero, meu paciente quer um vasodilatador, por exemplo, tá? Quer melhorar a performance na corrida. Eu posso vir com suplemento, mas eu posso, antes disso, incluir alimentos que ajudem nessa vasodilatação. Então vamos botar um suco de beterraba, um espinafre e tal, e a gente avalia a necessidade, né? Exatamente. Tem isso eu vi na... Se você continuar, só complementando aqui o que você falou, eu acho que é uma coisa que é muito legal na nutrição, que é o paciente aprender também a ter um pouco mais de autonomia, né? Porque o nutricionista, querendo ou não, ele acaba vendo a cada, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então ele ia aprendendo a ter essa autonomia para conseguir, porque às vezes cada dia vai ser diferente para ele, né? Então, tive uma reunião aqui, tive um imprevisto, o que eu vou fazer? Você não vai ter tempo de ligar para o nutricionista, né? Às vezes mesmo que me mande uma mensagem, às vezes eu não vou conseguir responder Normalmente eu não consigo responder na hora. Mas é legal mesmo. Isso é uma coisa que eu também sempre falo. O tratamento da nutrição serve para vocês aprenderem, porque para vocês terem essa autonomia depois. Se você encara a dieta ali com data para começar e data para terminar, fatalmente você vai voltar do ponto de partida. Agora, se você encara como uma mudança, né? E não é difícil, o básico não é difícil, é só a gente querer mesmo fazer. Assim, dentro dessa questão de melhoria do rendimento, as câimbras, fadiga e tudo mais, essa questão da fadiga, questão de aumentar a acidez intramuscular, a gente pensando numa prova de longa duração, acredito que você já ouviu, acredito que você também fala muito do bicarbonato de sódio, né? Sim. Até o Roberto comentou esses dias, ele falou que leu um artigo falando sobre o bicarbonato de sódio e falou assim, é a quantidade X, aí ele foi tomar um dia, ele falou que não é muito bom não, tomou 2 dias, falou, não vou tomar isso mais não, é muito complicado para tomar isso aí, é muito, né? Então a quantidade diária é alta. É um suplemento super simples, acessível, mas não tem uma É efetivo? É efetivo, comprovadamente efetivo, né? Que é um tamponante, ou seja, vai diminuir ali a produção dos íons de hidrogênio, né? Da acidez. Mas não tem aceitação, porque não é uma coisa, você não vai tomar um tantinho de bicarbonato, né? A dose é de acordo com o peso, né? Então varia de acordo com o peso da pessoa. Mas você tá falando às vezes de 3, 4 gramas de bicarbonato.
pra você tomar antes do treino. Então, muitas vezes a pessoa até consegue tomar, mas ela sente mal durante o treino, né? E o bicarbonato, ele principalmente ele é bom pra atividades de explosão, né? De curta duração e de maior velocidade. No caso do levantamento de peso. Exatamente, um tiro, 100 metros, 200 metros, né? E também tem a questão dos desconfortos, né? Total. Gastrointestinais, porque você tem o sente. pH, vai alterar o pH, né? Fala, tudo bem, eu tomei, mas eu passei mal durante o treino, aí não adianta, aí não consegue treinar. E ele não continua tomando também. Eu tenho alguns pacientes que usam, e a minha estratégia com eles foi da gente ir aumentando a dose bem aos poucos. Então, a gente começa com uma dose que não é terapêutica ainda, bem pouquinho. Toma durante o período, aí você vai aumentando. Eu tenho alguns pacientes, poucos, que conseguem tomar. Mas é um excelente suplemento, extremamente barato e acessível e pouco utilizado. Eu acho que essa é uma dúvida da grande maioria das pessoas com relação a essa parte de fadiga, de cãibra. Acho que o pessoal sente muito isso, né? Que eu acho que se não está regulada essa questão da alimentação, não está em dia a questão da hidratação, eu acho que principalmente para quem está começando, né? Eu acho que isso acontece muito mais. E quantidade de calorias. O que eu vejo são pessoas com nível de treinamento alto, que treinam às vezes 2 horas por dia e consomem uma quantidade de calorias muito abaixo do que precisava. Come muito. É que vai entrar em estado. Por receio. Eu diria que assim, também, eu diria que assim, tanta informação hoje em dia sobre emagrecimento que a gente tem a falsa ideia de que para emagrecer é só reduzir o que a gente come. Sim. E eu emagreci um pouco, eu reduzo mais, emagreci um pouco, eu reduzo mais, daqui a pouco o pessoal vai começar a 800 calorias. Não é bem por aí, né? Tem todo um cuidado ali com o seu metabolismo e tudo mais. Mas hoje, a maioria dos meus pacientes que precisam emagrecer, eu preciso que eles comam mais do que eles estão comendo, mas eles comam mais e melhor, né? Então, eu acho que o principal para essa questão de cansaço e fadiga, uma recuperação muscular que demora, muito mais do que, né, o suplemento que pode ajudar, é o que você falou, é o treino bem feito com o descanso que é necessário, o sono e a alimentação, ali a quantidade de calorias necessária e a divisão dos macronutrientes também, assim, correta. Acho que é essa base aí. Se isso aí não estiver bem, não tem suplemento que faça milagre. Não vai ajudar, não tem. E assim, eu acho que pro pessoal que está iniciando a corrida, que iniciou, que pratica a corrida, e até mesmo para os atletas de ponta, se não está com isso tudo regulado, a parte de nutricional, a parte de hidratação, dificilmente ele vai conseguir alcançar a mesma coisa no treinamento, né? De treinamento de força, ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele, né? Exatamente. Ele vai ser barrado pelo fator nutricional. Ele chega no teto, né? Ele fala, eu continuo treinando a minha planilha, não sei o quê, mas eu não melhoro nada. Por quê? Porque você também não tá, a sua dieta não tá evoluindo com o seu treinamento, né? Então, mas o que eu mais, principalmente mulher tem muito medo de ganhar peso. E eu sempre falo assim, não dá pra gente pensar em performance e emagrecimento ao mesmo tempo. Pode acontecer de numa periodização ali para performance você também emagrecer? Claro que pode. Você vai estar comendo bem, você vai estar treinando. Então, às vezes não é um emagrecimento, uma melhora de composição corporal. Isso pode acontecer. Mas não dá para eu priorizar um déficit calórico e querer que essa pessoa também